Nós estamos aqui com o Edson Pitbull. Ô Edson, por que desse apelido Pitbull? O Edson, ele é conselheiro do CGU, né, atuante também na área da saúde. Pois não, Edson, por que é esse apelido aí, Edson Pitbull? Então, doutor Pedro, o pessoal acha até engraçado, né? Porque esse apelido Pitbull. Então, esse apelido Pitbull, eu estava participando, estava com uma demanda muito forte de uma paciente, né? E já tinha ido para vários cantos na Secretaria de Saúde, tinha vindo aqui na rádio na parte da manhã, e já tinha levado para todo lado, e daí teve uma reunião na casa do idoso, né, que era da Lua, e eu fui participar. Assim que eu cheguei nessa reunião, estava toda a cúpula da saúde, e eu vi uma voz lá no fundo falando assim: chegou o Pitbull. Aí eu fiquei até triste no momento, né? É interessante, né? Fiquei até triste no momento, porque eu estava lutando para uma melhoria da saúde do município e tal. E daí eles me chamaram, né? Eu falei, poxa vida, me chamou de cachorro. E eu fui triste para casa, né? E daí eu peguei esse revanche, né? Eu falei, não, eu vou pegar para o lado positivo. Aí eu fui estudar como que era o Pitbull. O Pitbull é um bicho fala que é muito perigoso, só que ele defende o patrimônio dele, né? E eu só não defendo o meu patrimônio, defendo o patrimônio do próximo também. E aí eu fiz como revanche, como eles me chamaram de Pitbull, e aí eu usei esse nome como Pitbull para fazer justo aquilo que eles me chamaram. E peguei para o lado positivo e deu certo. É isso aí. Ô Edson, você é conselheiro do CGU, correto? O que é o CGU? Doutor Pedro, o CGU é um conselho gestor da unidade. Como que ele funciona? Muitas vezes, na área da saúde, eles não divulgavam muito isso, né? Porque não tem interesse. Porque nós somos um intermediador, né, de conflitos. E, além disso, tudo isso, a gente faz uma fiscalização do serviço prestado municipal para os munícipes, né? Então, é um serviço que, muitas vezes, eles ficam meio quadrado, né, com as nossas cobranças, e aí a gente é muito procurado depois que a população descobriu que eles têm um representante ali na área da saúde para fazer essa intermediação. Então a gente faz toda essa orientação aos munícipes, né, eles estão perdidos muitas vezes por falta do conhecimento, e nós somos esse intermediador para que leve essa demanda em reuniões que a gente tem dentro da UBS, né, e essa demanda ela chega a ter o Conselho Municipal de Saúde, né, onde que tem um respaldo diretamente de retorno para o município. Você que então milita bem na área da saúde, como que está esses casos de coronavírus aqui em São José dos Campos? Como é que você tem visto isso? Doutor Pedro, boa pergunta, né? Muitas vezes eu achava que estava muito longe, né, as pessoas contaminadas, de ver você falar por televisão, só que agora a gente está vendo muito próximos. Então aumentou muito o caso em São José dos Campos, inclusive no Parque Industrial. Já perdemos muitos amigos, inclusive a semana passada eu perdi um amigo, né, considerava como pai, a gente era muito próximo e acabou sendo cevado o Covid-19. Né, ele perdeu sua vida, né, e a gente vê que os casos estão crescendo muito, mas muito mesmo. Então, a gente está aí, eu estou muito preocupado com tudo isso, né, que a gente vê muitas pessoas e está faltando orientação. A gente tem os médicos mesmo estão perdidos. Né, eu tenho uma amiga que estava com problema, né, e foi no médico, o médico fez o teste, deu como positivo, depois de 15 dias fez de novo, deu negativo, fez depois de 6 horas, deu negativo de novo. E ela está muito grave no hospital. Então, a gente não sabe se realmente o que é. É o Covid, ou é outra coisa. Então, tem os médicos, tem a medicina também perdida nesse ponto aí. E São José dos Campos está ficando muito perigoso no caso de aumento do Covid. Eu queria fazer uma pergunta para o Edson. Edson, como nasceu essa vontade de você participar do CGU, de você ajudar o próximo a trabalhar na saúde? A vontade nasceu da seguinte forma, Milena. A gente sempre gostei de trabalhar com o próximo. E através de eu via o sofrimento de muitas pessoas sofrendo, porque hoje no nosso município São José dos Campos, vamos falar assim, onde que a gente vive, tem muito recurso. Só que esses recursos não são passados para a comunidade ficar orientada e saber o direito que ela tem.
Então, a partir de quando eu fui participando dos conselhos, aí eu vi que tinha muito recurso, só que esse recurso não chegava até na ponta. E aí, eu falei, opa, peraí, eu tenho como ajudar. Aí me despertou esse dom que eu já, não é que despertou, acho que eu já tinha, né, e simplesmente eu só aperfeiçoei através da oportunidade que tive. Aí eu comecei a participar dos conselhos, vi que eu poderia ajudar tanto no conselho quanto na comunidade, e aí que foi onde que despertou que eu faça a orientação, né? Às vezes a pessoa está com encaminhamento, está com a cirurgia, e não sabe o que fazer. E aí eu chego lá e dou os caminhos, eu oriento como fazer, e aí ela vai e faz pelos caminhos que eu oriento e dá certo. É um serviço totalmente voluntário. Totalmente voluntário. Muitas vezes eu pego o meu carro, uso o combustível do meu bolso, tá? E tiro do meu tempo. E esse tempo é muito valioso, porque pelo resultado que dá, isso aí não tem dinheiro que paga. Tá, outra pergunta. Um exemplo, eu estou lá na minha comunidade e eu tenho interesse de ajudar o próximo na saúde, eu quero fazer parte do CGU. Qual que é o caminho? Então, o caminho é o seguinte: a pessoa procura a sua OBS, vai até a gerente e pergunta para ela qual é o dia da reunião do CGU. Aí, em cada OBS vai ter um dia da semana e uma data do mês que vai acontecer essa reunião. Ela falou, eu quero participar, porque é aberta ao público, todo mundo pode participar. Agora, nessa pandemia aí, que está um pouco limitado, né, que são as pessoas efetivas do CGU que estão participando, que vai retornar agora que estão 6 meses que está parado. Mas qualquer um pode participar e é muito bom porque dá resultado. Quando tem a participação popular, o resultado vem. Então as pessoas têm que participar. Procura na sua região a gerente da OBS e passa a saber o dia que acontece essa reunião e começa a participar voluntariamente. Aí com o tempo, 2 anos tem a eleição, ela pode participar, aí ela começa a participar dentro do conselho, onde que tem as atas, ela pode levar as demandas, coloca nas atas, até mesmo não só demanda na área dos encaminhamentos médicos, mas também nas demandas de mudança dentro do OBS, ela pode participar também. É muito importante a participação das pessoas no CGU. Edson, eu também faço parte do CGU do Cabo Infantil e gostaria que você falasse também da importância não só do CGU, né, que praticamente todas as UBS têm, mas também do Comus, para o pessoal saber da importância que tem o Comus, por ser, né, um órgão deliberativo, que ele tem aquele poder não só, né, de direcionar, mas também o poder financeiro que ele tem que falar, vai gastar, não vai gastar. Gostaria que você falasse um pouco para a população sobre a importância da população também participar do Comus. É importante isso daí. É muito importante, tá, William? A importância das pessoas participar, primeiro, se ela for participar diretamente do Conselho Municipal de Saúde, ela vai ficar meio perdida, né? Porque é muita informação, tá? E as informações, todos sabem que qualquer tipo de demanda que tem na área da saúde, primeiro passa para a OBS. Passa pela OBS, que é o primeiro caminho. E aí esse caminho depois para na Secretaria de Saúde, que é onde que discute sobre políticas públicas, né? Através das demandas que saem da OBS. Então eu vou explicar para vocês que o CGU, ele não existe simplesmente por existir. O município tem o CGU, porque o CGU ele ajuda na demanda de arrecadamento de verba pública. Quando todos participam, que tem todas as unidades que tem o CGU, a cidade que tem o CGU acima de 100 mil pessoas, né, que é 100 mil habitantes, ela tem um recurso maior do Estado. Então, e a participação das pessoas no Conselho Municipal de Saúde, que era na última quarta-feira de cada mês, às 15h30, na Câmara Municipal, que é aberta ao público, né, é muito interessante participar. Por quê? Porque lá você vai conhecer quem é o secretário de saúde, você vai conhecer quem é o presidente do conselho e vai conhecer toda a bancada. Então, quando você tiver alguma demanda na área da saúde, aí você vai saber com quem procurar. Porque muitas vezes vence todo o período dos 4 anos da gestão e os munícipes não sabem quem é o secretário de saúde, não sabem quem é o presidente do conselho e muitas vezes nem sabem que existe o conselho, né, que é o Conselho Municipal de Saúde, que é muito importante. Isso aí é o ponto-chave da saúde de São José dos Campos. Se não tiver uma participação e cobrança e fiscalização, esse dinheiro pode ser até desviado para outras partes. Então, é muito importante a participação da população, tanto do CGU quanto do Conselho Municipal de Saúde.
É justo. Eu estava dando uma lida outro dia no estatuto de vocês, né? Você frisou uma parte importante, que os conselheiros não é só na questão da demanda da área da saúde, mas sim eles devem participar na administração e gestão da saúde, correto? Exatamente, doutor Pedro. A gente tem que participar, inclusive ter essa terceirização que teve aí, tá? Muitos dos membros, até mesmo do Comus, e nós que somos do CGU, não fomos falados sobre essa terceirização. Não participaram vocês da licitação? Eu fiquei sabendo sim da licitação, inclusive propus uma demanda judicial, né? Dizendo que havia alguns erros técnicos na licitação, que é uma modalidade de licitação caráter emergencial, porém havia alguns erros técnicos. E um dos erros também foi que o Comus não foi participado dessa orientação, dessa participação da terceirização. E isso é uma pergunta que eu vou fazer para você e para o William, que são conselheiros. Como que vocês receberam a notícia da terceirização sem que vocês participassem antes dela? Primeiro, muito boa a pergunta, doutor Pedro. Nós não participamos. Quando nós ficamos sabendo, já estava fazendo a contratação das pessoas, tá? Então já estava contratando, já tinha fechado o contrato, e aí quando a gente foi falar, a gente não teve respaldo nenhum dessa contratação. E até hoje, a gente não tem acesso a nenhum contrato e qual o valor foi contratado. Uma coisa que eu quero pontuar aqui, que eu venho cobrando o secretário de saúde, o doutor Danilo, 1 ano e meio atrás, no conselho, todas as reuniões, tá? Pedindo o custo fixo de cada UBS. Isso eu venho batendo firme. Ele não teve a resposta para me dar. Tem 1 ano e meio que ele está no comando e tem agora nada. E aí vem uma pergunta que não quer calar. Quando que você contrata uma terceira para prestar serviço se você não tem um custo fixo desse serviço? Como que é? Não, e detalhe, né, Pitbull, das 4 pessoas que formam a mesa do Comus, 3 saíram. Há conversas aí nos bastidores falando que 3 das pessoas que saíram foi devido a essa contratação, entendeu? Há conversas, mas eles falam não, que são problemas particulares, não, então com problema pessoal, mas assim, os 3 tiveram problema pessoal ao mesmo tempo. É uma conversa que está muito estranha. Eu questionei a justiça o critério de escolha da empresa, porque o município alega a contratação porque são empresas parceiras. Quando eu verifiquei a documentação, descobri que as empresas parceiras, muitos parentes desses gestores públicos fazem parte da mesma empresa. Então, eu estou questionando isso na justiça e também, até agora, minha liminar não foi respondida. Tá aí uma pergunta também, que é a primeira vara de execução não, a primeira vara da Fazenda Pública aqui de São José dos Campos poderia me responder por que da demora de uma liminar. E isso, para a gente, é dinheiro público, né? E, que nem você fala, o custo de cada UBS, nós precisamos saber o custo fixo, para aí sim saber o quanto que vai gastar numa terceirização. E se realmente essa terceirização se faz necessário dentro da UBS, né? Não sei se eles estão atendendo agora casos de Covid-19. Estão? As UBSs? Não, o caso de Covid-19, quando tem identificação, eles não atendem, eles encaminham, né? Tanto para a Vila Industrial, tá? Que é onde que tem o hospital de campanha, e eles encaminha para lá, não tem suporte para... Então, assim, dentro de uma UBS, vocês que são conselheiros, dentro de uma UBS não tem atendimento de casos de Covid-19? Não tem ninguém em leito lá dentro? Não existe leito de Covid-19 na UBS? Não, de jeito nenhum, não existe leito, né? E, inclusive, doutor Pedro, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, assim, vem uma pergunta, por que eles fizeram a terceirização, constando que tinha muitas pessoas acima de 60 anos que era grupo de risco? E por que tem 2 concursos homologados para chamar e não chama? Por que não chamou essas pessoas do concurso em vez de contratar essa terceira? Justo, né? Eu nem sabia dessa parte aí, né? Que já tem um concurso público que já foi homologado, então quer dizer, já foi prestado esse concurso público, já tem pessoas já na espera, é isso?
2 concursos públicos homologados e eles preferiram fazer uma terceirização. Então, você tem os concursados que já passaram no concurso, que você tem que lotar eles depois, e já tendo essa mão de obra, né, já qualificada porque passou no concurso público, se fez necessário uma terceirização. Essa é a nossa indignação, porque o ente público não nos dá uma resposta plausível, né? Não, e detalhe, que nem falando dessa terceirização, você pensa bem, será que, além de ser o momento, será que a demanda de pessoas que estavam indo na UBS, o pessoal lá não estava conseguindo dar conta? Será que ele falou, não, a gente precisa de mais. Ah, tem UBS que não tá, a demanda está devagar. Não pode transferir a pessoa para outra UBS para estar atendendo? Uma das questões alguma coisa do tipo? Isso que você falou é verdade. Uma das coisas que eu questionei, porque eu entrei com uma liminar na justiça, né, um processo de suspensão dessa licitação, foi isso que eu aleguei. Por quê? Porque nas UBS não tem leito de Covid-19 dentro da UBS. Então, como o Edson disse, assim que é detectado, né, uma suspeita de coronavírus, de Covid-19, já é encaminhado para o hospital. Então, você não precisa ter mão de obra ociosa dentro de uma UBS. Eu acharia mais interessante que se chamasse ou fizesse a contratação nos hospitais. Lá está o foco da pandemia. Não, realmente, porque a UBS é ali, apenas uma porta de entrada ali para você, vai passar num pediatra, ali na UBS ninguém fica internado na UBS. Foram suspensos, né, esses tratamentos de rotina, eles foram todos remarcados. Então, quer dizer, você já não tem aquele contingente que circulava dentro das UBS diariamente. Por quê? Pela suspensão desses tratamentos, não tem mais essas pessoas. Então, quer dizer, mais um motivo de você não fazer uma contratação num local em que não tem demanda. E detalhe, doutor Pedro, até devido ao Covid, né, tem esse espaçamento social entre as pessoas. E voltando a falar um pouco de saúde mental, a gente fica imaginando, a saúde mental em São José já está bem defasada há muitos anos, porque entra governo, sai governo, continua a mesma coisa ou piorando, né, por causa do crescimento da população. Então, a gente fica pensando, depois que passar, né, o Covid, essa pandemia, como que vai ser o atendimento para as pessoas na área da saúde mental? Muitos vão precisar passar num psicólogo, num psiquiatra. Você sabe que isso já está acontecendo, a gente já fica pensando nisso. Isso, Edson, William, Milene, isso já está acontecendo, porque pelo fato do distanciamento social, né? E a gente sabe que é uma doença muito grave. Ninguém aqui está tirando a gravidade da doença, nem está fomentando ninguém para sair como um louco na rua, né? Mas assim, eu acho que tem que ter um amparo dentro do ente público, porque o que acontece? Tem esse distanciamento social, e aí a gente sabe, e até ouviu a fala do presidente Bolsonaro dizendo que o governo não suportará pagar mais 2 meses do auxílio, né, do coronavírus. Então você imagina esse pai de família que ele precisa trabalhar, essa mãe de família que precisa trabalhar, trazer o sustento para dentro de casa, não tem mais como sair, também o governo não vai ter mais como amparar. O problema psicológico que vai causar dentro das famílias, né? E a Milene também depois pode dizer sobre isso aí, que parece que aumentou até a violência doméstica. Então, isso que a gente pensa muito, porque a saúde mental está muito defasada, então a gente pensa, muitas pessoas perdendo emprego, aí a pessoa é aquilo que o senhor falou, fala, não estou conseguindo trazer nada para casa, aí já começa a desestruturar a família, a pessoa já, né, começa essa parte psicológica a ser afetada, e a gente fala, e depois do Covid, será que vai conseguir atender esse pessoal? Creio que não. Se não estava conseguindo atender antes, imagina depois. Eu queria só comentar aqui um comentário da Vera Larúbia Faria. Ela comentou assim: a verdade é que hoje São José dos Campos não está preparada para atender os autistas. Primeiro, pela falta de vontade da parte política. Segundo, pela falta de informação sobre o assunto. Querem proporcionar migalhas. Existe sim como fazer coisas boas e úteis. E com certeza precisamos de pessoas como você para fazer a diferença. Nós, pais de autistas, sabemos das necessidades, então chega a hora de ocupar o lugar na política e mostrar como se faz. Tudo isso envolve saúde, né? Tudo isso envolve saúde. E saúde também é saúde mental. Eu digo isso daí. Como é que vai ser o pós-pandemia?
né? Porque, nós não temos preparo nenhum, nós não temos suporte nenhum e não vamos ter depois desse pós. O que acontece no cenário político nacional hoje é guerra de estados contra a federação, município contra a federação e estado, uma insegurança jurídica, uma insegurança social, que é muito difícil você encontrar uma luz, né, depois de toda essas brigas. É verdade. Aí, né? E, infelizmente, quem mais sofre é a população. Quem mais sofre somos nós que ficamos no meio desse entrave entre eles. Né? A gente que fica sem o suporte que precisamos. Então, é aquilo. Eles estão brigando lá em cima e a gente vai. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar o que deles? Então, assim, quem mais sofre é a gente que está aqui na base da pirâmide, né? Isso, na base da pirâmide. E nós não temos resposta nenhuma. Mais uma vez, eu protocolei na Casa aqui, Legislativa de São José dos Campos um pedido para que se colocasse em pauta que os vereadores votassem uma medida emergencial no corte do salário deles, né? Pelo menos pela metade, enquanto durar a pandemia. Porque eu penso assim, se o trabalhador comum, eu, você, a Milene, nós temos que cortar no nosso salário, né? E muitos perderam o emprego por causa da pandemia. Por que os políticos que têm cargo público não podem dar o exemplo? Por que o exemplo não vem de cima? Poderia o prefeito cortar o salário dele pela metade, o vereador cortar o salário dele pela metade, né? Então, assim, falta ainda muito. Mas é como a Vera disse aqui, né? Precisamos de pessoas como vocês, como o William, como o Pitbull, que estão à luta, e como a Milene, que sempre saem à luta, para poder fazer alguma coisa por nós, que não temos ninguém para nos representar. Perfeito. Essa é a revolta, né? Porque a gente tem 21 ou 22 vereadores, né? Na Câmara Municipal, e muito pouco trabalha pela população. Muitas vezes, uma sessão de Câmara vai lá para botar um projeto de lei para aprovar uma placa para colocar na praça, em rua. Você pode ver, 80% dos projetos na Câmara Municipal é placa de rua e praça. 80%. Então fica a dica, tem muita demanda para vocês fazerem. Eu quero agradecer a presença de todos. Gostaria que o William fizesse as considerações finais dele. Doutor Pedro, eu agradeço o espaço que você cedeu para a gente conversar um pouco. Falo aqui para os pais de autistas, para a gente se unir cada vez mais, porque a gente sabe que a nossa caminhada é difícil, mas se a gente não carregar essa pedra agora, vai ficar difícil para os nossos filhos amanhã. Então, pessoal, vamos se juntar todo mundo e vamos partir para cima, porque a gente tem que lutar pelo que é direito dos nossos filhos. E tem que botar aquilo na cabeça. Desistir nunca foi uma opção. É justo. E aí, Pitbull, obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Doutor Pedro, eu que agradeço, né, essa participação aqui hoje, né, que a gente poder expor um pouco do que a gente sente, né, que muitas vezes aqui a gente tem essa liberdade de a gente colocar ao público, né, e espero que as pessoas que estejam assistindo, né, que olhem para dentro de si, né, e veja que se nós queremos mudança, não podemos contar com quem está aí, né, tem que sermos diferentes.